Vamos lá. Essa aula é sobre 3 erros bem comuns que impedem muitos tarólogos de atrair clientes frequentes. Eu não estou falando de um cliente ou outro que aparece de vez em quando. Eu estou falando daquela pessoa que volta, daquela pessoa que confia em você, que te indica. Sabe como é que é? Aquela pessoa que diz: olha, me avisa, hein? Quando você tiver com a agenda aberta, eu quero ser o primeiro a ser avisado. Então, se você ainda não está nesse lugar, pode ser que você esteja cometendo um ou mais desses erros que eu vou colocar aqui. E o primeiro erro é que você atende de forma solta. Você não cria uma experiência para o cliente. Então, muita gente faz uma leitura ótima, mas não pensa na jornada do cliente. E aí, o que é que acontece? A pessoa, ela sai satisfeita, mas ela nunca mais volta, salvo algumas exceções. Então, cliente regular não se constrói só com boa leitura, se constrói com vínculo. É importante, pelo menos, tentar criar algum tipo de conexão com seu cliente, né? Então, se constrói com vínculo, se constrói com uma proposta clara, com continuidade. Você já parou para pensar? Reflete sobre isso que eu vou colocar aqui. Eu quero que você se faça essas perguntas. O que eu ofereço além da tiragem? O que eu ofereço além da tiragem? Outra coisa, como eu cuido dessa pessoa antes, durante e depois da consulta? Tem algum acompanhamento, alguma conversa antes, alguma preparação? Enfim, lógico que vai depender do serviço que você presta, mas pense nessa segunda questão. Como eu cuido dessa pessoa antes, durante e depois da consulta? E assim, dentro disso, de oferecer algo mais ou algo a mais, eu gosto de trabalhar com sessões temáticas, que são sessões com um tema específico. A pessoa, ela vem e ela faz uma leitura de 12 meses comigo, por exemplo, que é uma das sessões que eu tenho. Então ela vem, faz uma leitura, é a primeira vez, ela nunca fez nenhuma leitura comigo, ela já faz essa leitura comigo, por exemplo. Depois de algum tempo, passado algumas semanas, alguns meses, essa mesma pessoa ela volta para fazer, por exemplo, a leitura sobre quem é o seu próximo amor, que é outro tipo de leitura temática que eu ofereço. E dessa forma, eu posso oferecer diferentes tipos de leituras através do que eu tenho disponível para uma mesma pessoa, né? Leituras que são exclusivas, tá bom? E já que eu falei sobre sessões temáticas, isto vai nos levar para o segundo erro, que é: você vende leitura como se fosse um produto de prateleira. Então, é tipo assim: consulta de 30 minutos por tanto, custa tanto. Consulta de 1 hora custa tanto. Sabe, pessoal, isso aí é muito complicado, muito complicado. Você está limitando muito as possibilidades. Você nem imagina as possibilidades de ganhos que você poderia ter se você optasse por ter um outro tipo de estratégia. E às vezes a pessoa ela divulga dessa forma, é isso. Ela coloca: consulta de 30 minutos custa X. E pronto. É isso. Mas onde é que está a transformação? Né? Pensa nisso. Onde é que está a transformação da pessoa? Onde é que está o diferencial? Onde é que está a razão pela qual essa pessoa escolheria você e não outro tarólogo qualquer? Você já parou para pensar nisso? Você coloca assim: olha, imagina. Não estou dizendo que seja o seu caso, mas imagina isso. Você coloca: consulta de 30 minutos custa X. E aí tem, sei lá, dezenas de pessoas que fazem o mesmo. Por que essa pessoa vai fazer com você? Você já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar nisso, olha, muito complicado. Tem um longo caminho aí para percorrer, porque essa é a primeira coisa que você tem que pensar. É a primeira coisa. Onde é que está a razão pela qual a pessoa vai me escolher para fazer consulta comigo e não escolher outra pessoa? Então é assim: cliente regular
que é o tema dessa aula, não é? Precisa sentir que você é único. Precisa sentir que existe um motivo emocional para continuar com você. E é assim, não tem tanto a ver com exclusividade. A pessoa não vai fazer, não, agora eu só vou fazer leitura com essa taróloga. Não, não é isso. Ela pode fazer leitura com quem ela quiser, mas ela tem uma ligação. Bom, esse tipo de assunto eu vou conversar com esse tarólogo. Esse tipo de assunto eu vou talvez falar com a outra pessoa que eu conheço. Sabe, isto já tem muito peso. Você se torna uma referência, por exemplo, para um determinado assunto. Uma aluna minha, ela tinha o mesmo problema, né? E olha só, essa aluna, ela fazia boas leituras, boas leituras. Ela tinha um feedback positivo, né? As pessoas gostavam e diziam para ela, falavam para ela, olha, muito boa, gostei muito, você me esclareceu muito bem. Mas essa minha aluna, ela nunca conseguia reter os clientes. E esse não é um exemplo de uma pessoa que tinha começado há pouco tempo. Ela já estava há algum tempo assim, e o problema aí era um pouco mais profundo, porque ela achava que isso era absolutamente normal ou que não existia essa forma, porque a gente conversando, e talvez você esteja pensando mesmo, ela falou assim, ah, tá bom, Denis, mas a pessoa, ela tem um problema naquele momento daquela vida, da vida dela. Aí ela conversa com você, numa consulta, tá bom, já estou esclarecida e tal. E aquele problema talvez ela vai conseguir resolver, ou vai conseguir uma resposta, e ela não vai voltar a falar com você por causa disso, porque ela não tem outra. Não. Em 90% dos casos, a pessoa não volta para falar com você porque você não mostrou para ela que você tem outras alternativas, tem outras possibilidades. As pessoas elas gostam disso, elas gostam de fazer leituras temáticas, por exemplo, como eu falei há uns minutos atrás. Então, o que é que acontecia? Ela não conseguia reter clientes. Os clientes vinham e depois eles desapareciam. Um ou outro voltava, mas isso era raro. E a questão, como eu falei, é que ela achava que isto era o normal. Então, um dia, depois que ela começou a pôr em prática alguns dos ensinamentos que ela absorveu na minha formação, no meu curso, ela criou uma sessão chamada Roda do Mês, ou alguma coisa parecida com isso. Então, era uma leitura cíclica, uma leitura que tinha um ciclo, né? Tinha o início, o meio e o fim de sessões onde a pessoa voltava todo mês para acompanhar os movimentos da vida dela. Eu mesmo eu não trabalho com nenhuma sessão temática desse gênero, onde a pessoa já se tipo compromete em retornar para dar seguimento. Mas eu gostei da ideia. E às vezes é assim, pessoal, você tem uma ideia, o Denis falou para eu criar uma consulta temática, então eu vou inventar um tema aqui e vou vender isso. Às vezes não dá certo e é absolutamente normal. Tem temas que eu usava há uns anos atrás que eu deixei de fazer porque eu encontrei outros melhores que dão melhores resultados e melhor feedback. Você precisa, isso não é uma mágica, você vai criar uma coisa a não ser que você siga algum modelo que eu passo nos meus cursos. Então, que eu uso, né, no meu dia a dia, nas minhas consultas, enfim. E essa aluna, ela me escreveu assim: Denis, pela primeira vez na vida eu fechei 4 sessões com a mesma cliente. Por quê? Porque ela criou aí este tipo de modelo que eu nunca experimentei, então eu não posso falar muito mais sobre isso, não é? Mas ela falou que ela conseguiu fechar pela primeira vez isso, com data marcada e tudo. E o melhor é que a cliente é que pediu isso. A cliente foi lá, leu o conteúdo, a explicação, olha, essa sessão é assim, 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 você precisa se comprometer com todo esse percurso. A pessoa se identificou com aquilo, né? Se identificou com aquilo e resolveu marcar. Né? E depois disso, mais da metade da agenda dela é feita de clientes que voltam todos os meses por esse tipo de consulta ou por outros tipos de consultas. Por quê? Porque aí ela já entrou naquele movimento em que os clientes voltam e vão estar sempre movimentando e trazendo novas pessoas. Isto é muito importante. Tudo por quê? Porque ela deixou de vender só uma leitura, deixou de fazer aqueles anúncios, leitura, portanto, esse tipo de coisa. E ela começou a oferecer um caminho, começou a oferecer uma experiência. O que quer que você faça,
qualquer que seja o tipo de consulta que você ofereça neste momento, o que não impede você de aprender outros modelos, né? Eu vou falar um pouco sobre isso também na aula sobre como atrair novos clientes todos os dias. Se inscreva, o link está aqui na descrição. Mas o que quer que seja o modelo que você usa, pense nisso, pense como é que você vai criar essa experiência, ou sabe, a pessoa chegar e para pesquisar sobre você ou sobre uma determinada consulta e ela encontrar uma prateleira de produtos, de serviço. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer uma sessão sobre isso, sobre o mês, sobre o meu ano, sobre a minha vida amorosa, sobre o meu próximo amor, sabe, esse tipo de coisa. Pense nisso com carinho. E já entrando aqui no erro número 3, você não tem um posicionamento claro. Pessoal, isso aí é o tipo de erro, talvez, que eu mais vejo. É raro, raro, cada vez mais raro, aquelas pessoas que têm um posicionamento claro, elas não estão reclamando de nada. Aquilo, o negócio está crescendo, os clientes estão chegando, rede social está crescendo, esse tipo de coisa, porque tem um posicionamento. Então é assim, o que, que é não ter posicionamento? Se você fala de tudo, você posta sobre tudo, de tudo, você tenta agradar todo mundo, você acaba não se conectando com ninguém. E o segredo para você estar numa posição onde você tem clientes regulares é criar formas de se conectar com o seu futuro cliente, com aquela pessoa que ainda está conhecendo você, ainda está conhecendo o seu trabalho, ou teve até uma indicação, foi pesquisar sobre você na internet, qualquer coisa do gênero. Então, clientes regulares, eles vêm quando você vira referência em algo, não é? Eu, hoje em dia, e já há muitos anos, eu sou uma referência nessas leituras sobre vida amorosa, sobre amor, sobre o próximo amor. Então, eu quero que você pense no seguinte, olha aí, mais reflexões para você, pessoal, porque se a gente não pensa, se a gente não pensa, a gente continua no mesmo lugar. Se a gente não abre a mente para evoluir para outras possibilidades, não é? Para outros caminhos, a gente continua no mesmo. Eu acredito que se você está assistindo essa aula, você quer algum conhecimento que vá te tirar ou melhorar, não tirar, mas vá melhorar os resultados que você tem neste momento. Então, eu vou passar aqui algumas reflexões para você. A primeira reflexão é: qual o tipo de leitura que eu mais gosto de fazer? Pensa nessa, que você mais gosta de fazer, e pensa por quê também, não é? Porque se for só por conforto, talvez não seja o melhor exemplo aqui, não é? Melhor tipo de leitura, melhor tipo de tema que você gosta de falar, sabe esse tipo de coisa? Outra coisa para você refletir sobre o seu posicionamento, como é que você se mostra para os outros, é o que eu tenho de diferente? O que eu tenho de diferente? Será que é a forma como você se fala, se veste? Será que é a visão que você tem sobre as cartas que é diferente? Às vezes a gente precisa do feedback dos outros, né? Gravando vídeo, às vezes você vai recebendo feedback. Olha, Denis, você parece que entrou na minha mente porque você construiu isso dessa forma. Enfim, você vai tendo algo diferente ali para mostrar. Isto diferencia você dos outros. O que eu tenho de diferente? Medite sobre isso nos próximos dias e conforme você for fazendo as suas leituras, o seu trabalho, porque isso às vezes a gente só consegue observar no dia a dia. Mais uma reflexão. Como eu quero ser lembrado? Como eu quero ser lembrado. Como eu falei há uns minutos atrás, eu hoje já sou uma referência, e não é porque eu escolhi isto, eu pensei nisso, eu quero ser lembrado como aquela pessoa que faz as leituras. Não, eu comecei a fazer um monte de vídeos sobre próximo amor, sobre vida amorosa, depois com o tempo eu transformei esses vídeos em modelos de leituras temáticas, e eu fiquei conhecido por isso. Então você quer falar desse assunto, acho que é melhor procurar essa pessoa. Então acaba sendo uma bola de neve depois de um tempo. Então é assim, se você ainda não tem essas respostas para essas questões, talvez o cliente também não saiba o que esperar de você, né? Se você não consegue responder isso de forma clara, talvez
A pessoa ela olha para você, ela tem que identificar algo, ela tem que olhar para você e identificar algo. Pronto, essa pessoa é o tipo de pessoa que se encaixa nessa questão que eu tenho, nesse problema que eu estou enfrentando nesse momento. E aí, o que acontece? A pessoa não volta, se ela chegando ao ponto de marcar uma consulta com você, depois ela não volta, tá? Então, medite sobre isso, porque eu acho que só de você meditar sobre todas essas coisas que eu falei nessa aula aqui vai mudar a sua vida. E se você ainda não descarregou o e-book sobre 10 sugestões sobre como trabalhar e viver de consultas de tarô, basta clicar no link da descrição e descarregar o seu e-book. Tudo bem, pessoal? E a gente se vê na próxima aula.